Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Meu nome é Rafael e eu vou apresentar para vocês a disciplina de Mecânica dos Materiais 1, que também é bastante conhecida como Resistência dos Materiais 1. Ou seja, essas duas nomenclaturas coexistem e são bastante conhecidas aí, das pessoas que se aventuram no estudo das mesmas. Tá? Então, vamos lá. Bom, iniciando aí pelo capítulo 1, que seria uma introdução apenas, para a gente imaginar toda a contextualização que cerca essa disciplina e como ela é importante, e não apenas para as engenharias, mas para a vida das pessoas. Vamos começar com uma simples definição do que é a mecânica dos materiais, a resistência dos materiais propriamente dita. Na verdade, esse é um ramo da mecânica aplicada, né? Vou colocar aqui para vocês, que basicamente se pauta na resposta dos corpos sólidos às solicitações que eles são submetidos. Ou seja, existe um carregamento externo incidente num sólido e ele responde internamente a esses esforços externos. Então, até propriamente as reações dos suportes, dos apoios, também são as chamadas, fazem parte do carregamento externo, desse envelope de carregamento externo. Então, se a gente imaginar um objeto resistindo a um determinado sistema de forças, de carga, a gente imagina que ele responda internamente, né, a esse carregamento externo. Tá? Então, é o que eu costumo chamar de paradigma pergunta-resposta. A pergunta seria o carregamento externo e a resposta seria o carregamento interno nesse sólido. Tá? Então, esse paradigma pergunta-resposta vai acompanhar a gente ao longo de todo esse curso, visto que ele é bastante coerente quando a gente estuda mecânica dos sólidos e aí, principalmente resistência dos materiais. E diferente de disciplinas anteriores em que a gente, por exemplo, viu basicamente corpos rígidos, ou seja, não deformáveis, aqui a gente vai acabar lidando com os dois simultaneamente, ou seja, tanto corpos rígidos, que aí são, por exemplo, os apoios, os suportes, como também os corpos deformáveis, cujo foco é maior, ou seja, o foco nos corpos deformáveis é muito maior nessa disciplina do que nos rígidos, mas a gente ainda assim precisa dos corpos rígidos para fazer certas simplificações e considerações, de modo que a gente consiga estudar, e aqui nesse curso nós vamos fazê-lo apenas analiticamente, ou seja, por meio de cálculo, por meio de expressões matemáticas. Tá? Então, a resistência dos materiais, então, quebra um pouco esse paradigma da estática e dinâmica que vem antes, de modo que agora corpos deformáveis são estudados além dos corpos rígidos. E aí a gente pode ver aqui a inclusão então dessas duas categorias na resistência dos materiais. Então, quão vasta é a aplicação de resistência dos materiais, de mecânica dos materiais? É imensa a aplicação, né? A gente pode ver aqui
os mais diversos sistemas mecânicos e de engenharia, tá? Citando principalmente nessas figuras, aeronaves, automóveis, navios, prédios, robôs, enfim, nós temos uma vasta gama de aplicabilidade da chamada técnica de resistência dos materiais. É claro que depois existem também técnicas mais apuradas e outras disciplinas que complementam a resistência dos materiais e que vêm a agregar nas análises desses sistemas. Entretanto, a base de tudo é a resistência dos materiais mesmo, que vai dar um fundamento para que a gente consiga estudar basicamente esses sistemas. Por mais que seja complexo o sistema sob análise, a gente ainda consegue, por meio de conceitos às vezes simples, fazendo simplificações de considerações, fazendo análises em cima dessas simplificações e considerações, a gente consegue analisar sistemas complexos. Ou seja, por meio de conceitos simples, a gente consegue analisar sistemas complexos isolando certos subsistemas. Existem várias técnicas. Nós vamos acompanhar isso ao longo do curso para algumas situações específicas, não todas, claro que não, mas nós vamos estudar algumas delas. Agora, a chave de tudo é o porquê das coisas, né? Então, por que a gente, em tese, deve aprender isso? E aí, claro, existe um interesse prévio, né? Existe algo que te interessou para chegar até aqui e visualizar o interesse por essa disciplina, né? Então, basicamente, se estivermos a par deste conhecimento, nós minimamente poderemos reconhecer, compreender os fenômenos físicos naqueles sistemas que a gente viu no slide anterior. Ou seja, imagina numa aeronave, a gente com resistência dos materiais, aí é claro, não apenas com resistência dos materiais, mas com física, com as disciplinas de química também, enfim, com outras disciplinas, tais como cálculo também, a gente pode compreender e aí reconhecer, identificar esses fenômenos físicos presentes. E isso é fundamental. Reconhecer e compreender os fenômenos físicos é fundamental, porque o não reconhecimento deles faz com que deixemos de analisar certas condições, de modo que nem consideremos, né, de repente, algo crítico que deveria obrigatoriamente ser considerado, mas que não se enxergou, que não se compreendeu tão bem. Então, isso é muito importante, essa etapa é primordial. A não identificação de um determinado fenômeno implica necessariamente num projeto ruim, numa análise mal feita. Então, essa parte aqui é fundamental. Tá? Saber o que ocorre com aquele sistema sob aquelas circunstâncias. Isso é primordial. Além disso, o que é muito importante em resistência dos materiais é avaliar a segurança de um sistema, ou seja, de um projeto. Por que é importante isso? Nós devemos mensurar o quão seguro ou o quão inseguro está um projeto, ou um sistema, ou algo desse tipo, justamente para saber qual a robustez do projeto. Ou seja, quanto ele tem de margem a oferecer em termos de segurança
de modo que as pessoas envolvidas, e aí seja todas as partes envolvidas, estejam confiem nesse projeto. Tá? Então isso é também muito importante. A segurança. Então, um projeto ele jamais pode vir desacompanhado do seu cálculo de nível de segurança, digamos assim. Vamos deixar nesses termos por enquanto. Depois a gente vai falar de fator de segurança, margem de segurança, fator de utilização, mas o fato é que a gente tem que acompanhar, dotar o nosso projeto de um nível de segurança e mensurá-lo. A gente também vai conseguir prover dimensões às peças envolvidas, aos componentes, de modo que ele consiga realizar aquela função para a qual ele foi projetado. Então a gente prover dimensões significa dimensionar em resistência dos materiais, portanto é fazer com a menor quantidade de material possível, se for o caso de minimização de massa, o menor volume possível, se for o caso de minimização de volume, ou que seja outro tipo de otimização, mas o fato é que a gente tem que prover dimensões de modo que elas sejam robustas o suficiente, confiáveis, de modo que tenha segurança, mas também não superdimensionadas, de modo que se despenda muito capital ou muito tempo produzindo essa peça. Tá? Então existe essa dicotomia que será atacada ao longo de todo esse curso e é também foco da resistência dos materiais. Claro que a seleção de materiais ela está completamente inserida no contexto de resistência dos materiais. A gente aqui não verá basicamente como selecionar um material propriamente dito, então isso está fora do escopo, é claro, precisaríamos de uma nova disciplina acerca disso e mesmo assim incorreríamos no risco de não atender tudo, visto que essa seção de seleção de materiais é muito vasta, muito rica. Tá? Então, o objetivo do curso não é ensinar como selecionar um material propriamente para uma determinada tarefa. Entretanto, a gente, estudando resistência de materiais, acaba minimamente aprendendo e verificando certas situações em que a gente tem um material que pode ser empregado num processo, num sistema, num projeto. Então, bem superficial, a gente vai ter contato com alguns materiais aqui, mas sem a técnica propriamente dita e o estudo direto e aprofundado no que se refere a esse assunto, tá? E é claro, relacionado a componentes, a sólidos e etc., a gente tem diversas normas que os regem nas diversas circunstâncias. Então, a gente acaba tendo contato com essas normas, de modo que a gente acaba também entendendo um pouco mais das normas que regem esses projetos, esses componentes, enfim. E um adendo é importante aqui, no sentido de se o projeto que você está no qual você está trabalhando agora, ou o componente que seja, ele é regido por alguma norma, tente segui-la. A não ser que você não queira, ou então exista alguma área, algum componente, alguma área, de alguma sub-área que, que não exista a norma propriamente dita, e aí assume-se o risco sem estar amparado por uma norma
que o rege. Então, quando o projeto não tem uma norma no qual ele se baseia, o risco é todo do projetista, o risco é todo da, da pessoa que faz esse projeto, então, que executa esse projeto. Então, cuidado com, com situações em que existe norma e nós não seguimos. Cabe ressaltar que o risco, então, é assumido plenamente pelo projetista. Tá? Então, a gente precisa ter isso bem claro em nossa mente, visto que a gente aqui vai acabar assumindo o risco de não adotar uma norma quando ela existe. E é claro, quando a gente entende melhor algum assunto, quando a gente aprofunda mais o estudo acerca do mesmo, conseguimos enveredar e conseguimos transitar pela bibliografia dessa temática de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, de maneira mais direta. As pesquisas fluem mais rápido. Então, quanto mais a gente entende de um determinado assunto, mais é rápido pesquisar, mais é rápido realizar essas pesquisas. E hoje em dia, a informação praticamente está disponível, quase um custo zero, digamos assim, e o desafio agora é, na verdade, como realizar as pesquisas de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente. Esse na verdade, o desafio agora é filtrar a informação, né? Como fazer com que a informação pertinente chegue a nós de maneira mais num tempo menor e numa qualidade esperada, minimamente esperada ali, pelo menos. Bom, teremos aí alguns tópicos que trataremos nessa disciplina. E então, um deles é tensões e deformações. A gente estava falando lá da resposta interna do sólido às solicitações externas, né, cargas, por exemplo. Então, vamos falar de tensões e deformações nesse curso. Cargas axiais, então aquelas cargas que estão orientadas, né, no eixo do componente sob análise. Tá? A chamada torção, né, o ato de torcer um corpo, de fazê-lo girar com relação ao seu eixo longitudinal. Os diagramas, que aí, né, remete aí ao mapeamento dos esforços. Então, os diagramas vão ser um raio-x dos esforços ao longo do eixo longitudinal de cada componente. Então, para saber o esforço atuante em cada seção transversal ao longo de todo o eixo longitudinal, teremos os diagramas que, né, nos informarão isso. Então, teremos aí os diagramas de esforços cisaliantes, por exemplo, de corte e o de momentos fletores, né, no sentido de fletir um corpo, no sentido de dobrar um corpo. A flexão, propriamente, que é o fenômeno de criar uma curvatura num corpo que antes tinha o eixo longitudinal reto, por exemplo. Nós temos também, então, a análise de tensões e deformações, que é um caso à parte. Após o mapeamento de todos os esforços, nós analisamos essas respostas internas dos sólidos. Então, tensão e deformação é resposta, pergunta é carga. E aí nós temos as perguntas, que são os carregamentos, por exemplo, combinados. Então, num componente, quase sempre, raramente temos carregamentos isolados, ou seja, quase sempre temos, na verdade, carregamentos combinados, ou seja, a gente tem um esforço axial, mas também tem um esforço de flexão, temos aliado a isso também torção. Então, dificilmente num componente de um projeto que seja, teremos algo não combinado. Sempre teremos, quase sempre pelo menos, teremos vários diversos carregamentos
atuando naquele determinado componente, tá? E os chamados critérios de resistência aí tem a ver com a comparação entre o que o material pode oferecer de resistência e o que dele se solicita em termos de carga. Então, de novo, o paradigma pergunta-resposta, ou seja, o carregamento é a pergunta, então vai se comparar o carregamento, ou seja, a pergunta, com o que o material pode oferecer de resistência, que é a resposta, tá? Que em termos de tensão, pelo menos, ou que seja deformação, depende do critério. Então, essa é a ementa dessa disciplina. A bibliografia básica e complementar adotada nesse curso, é claro, esse material foi feito por mim e baseado principalmente no primeiro livro da bibliografia básica, ou seja, no livro do James Gear, Mecânica dos Materiais. Só que o livro do Hibbeler também é bastante parecido com o primeiro. Já o do Craig, sinceramente, não utilizei para fazer esse material, mas é também uma referência interessante. E os complementares, nesse caso, também já li, porém não diretamente me inspirei neles para criar esse material, tá? Só para que a gente entenda de onde isso tudo foi tirado. Tá? Então, essa é a bibliografia básica e complementar, tá? Baseando-se principalmente no primeiro item, ressaltando isso. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.